Olá, neste módulo do curso de literatura cearense, vamos tratar do realismo e do naturalismo e vamos abranger o período das duas últimas décadas do século XIX. O tema deste módulo é Juntou a fome com a vontade de ler, o realismo e o naturalismo. O século XIX foi um período de grandes transformações. Existe toda uma revolução iniciada já no século XVIII com a ascensão da burguesia. Então o mundo vai mudando radicalmente de conceitos ao longo desse século, com grande transformação na área industrial, tecnológica, científica. Isso trouxe um grande impacto também para o mundo do pensamento, da filosofia, com o positivismo, e também para o mundo das artes e da literatura. Isso, evidentemente, acaba por atingir o Brasil, mesmo na condição periférica de país agrário exportador, é um país ainda escravista, na maior parte do século XIX, mas isso vai sendo superado. Então, temos primeiro a constituição do Estado-nação, é o primeiro momento, e a literatura acompanha isso, por exemplo, com o romantismo. Mas depois o projeto é um projeto civilizatório, que vai ganhar todo um conceito cientificista. Isso tem um impacto enorme na nossa literatura, da metade do século XIX para frente. Então o Ceará acaba sendo um tema, dentro do tema brasileiro, de um projeto civilizatório. É importante para esses autores trazer a ilustração, trazer o conhecimento para o povo cearense. Então as agremiações que vão se constituir aqui têm esse exato propósito, trazer a cultura, trazer a civilização para o Ceará. O modelo, evidentemente, da época, é o modelo, sobretudo a liderança cultural, é o modelo francês. Então há uma forte influência dos autores franceses, da literatura francesa, filosofia. Temos até a Academia Francesa no Ceará, em 1873. E depois se passa para um período, na década de 80 e na década de 90, de uma maior formalização da nossa Constituição como uma literatura, uma cultura assim, mais organizada. Então as agremiações das décadas de 1880 e 1890 são muito mais regulares nas suas reuniões, possuem seus estatutos e têm as suas publicações. Até hoje sobrevivem duas delas importantíssimas, que são a Academia Cearense de Letras, que é de 1894, e da década anterior nós temos de 1886 o Instituto do Ceará. Quando se fala do estilo de época desse período, é evidente que existe uma forte influência científica. O realismo, o naturalismo vão se caracterizar por uma presença bastante efetiva, né, na própria concepção, por exemplo, dos romances, né, de uma influência, por exemplo, do evolucionismo, né, do determinismo, do positivismo da época. O realismo é mais introspectivo e o naturalismo tende a explorar mais os temas patológicos, leva mais ao pé da letra a ideia de que todos os seres, inclusive os seres humanos, estão sujeitos às mesmas leis. Então eles rompem com aquele idealismo romântico. E é muito interessante até observar em relação a realismo e naturalismo e o próprio romantismo, a postura de Queiroz. Essa de Queiroz dizia que não tinha sido Émile Zola o fundador do naturalismo. É interessante, ele diz que o naturalismo não é escola e o Zola não foi o fundador do naturalismo. Para essa de Queiroz, sempre existiu, né, na arte e na literatura uma tendência que ou era idealista ou era realista. Então, os idealistas são aqueles que trabalham mais em função da imaginação. E os realistas, no caso, naturalistas e outras tendências, né, de muitos e muitos séculos, são aqueles que se baseiam nos fatos e, portanto, constituem uma arte documental. Há uma frase interessante de Nelson Werneck Sodré que diz o seguinte: o romantismo foi o meio de expressão próprio da ascensão burguesa.
O naturalismo seria o de sua decadência. Então, não fica difícil de deduzir, né, que existe uma conexão entre o romantismo e o realismo. Apenas são duas fases do pensamento burguês, né, na sua forma de expressão literária. É interessante também que o naturalismo vai avançando e já na sua fase bastante adiantada, segundo Arnold Hauser, ele vai se mesclando, às vezes tem um certo subjetivismo, uma descrição um pouco mais assim ligada aos efeitos, né? Mais do que às vezes a própria documentação. E é o caso de Luzia Homem, por exemplo, em que há uma certa documentação, mas há muito de simbolismo, há um tanto, né, de retorno assim, ou de neorromantismo. Isso vai constituir uma fase avançada do naturalismo, que seria o impressionismo literário. Eu vou colocar em destaque duas agremiações desse período, que é o Clube Literário e o Centro Literário. O Clube Literário começou em 15 de novembro de 1886 e, como eu já havia falado, vai se engajar nesse projeto civilizatório, certo, aqui do Ceará. Ora, e o que faltava ao Ceará? Faltava, por exemplo, livro, né? Então, um dos motes, né, uma das insistências, uma das obsessões desse grupo é trazer o livro para a população. Já havia uma biblioteca pública desde a década de 60, mas os organizadores do Clube Literário achavam que isso era pouco, que era necessário dar mais acesso às pessoas, né, para que eles pudessem consumir as obras literárias. Tá? Ora, é interessante também essa frase aqui de Oliveira Paiva, né, que está ensaiando, né, os seus passos aqui nesta agremiação. Ele diz o seguinte: nada é tão capaz de fomentar o patriotismo e acender os brios de uma nação como a literatura. Então, diante de uma frase dessas, nós não temos dúvidas sobre o propósito do grupo. Eles querem civilizar o Ceará. E tem, inclusive, o seu jornal, e bastante organizado, que se chama A Quinzena. A Quinzena circulou nos anos de 1887 e 1888. Estamos aí justamente naqueles últimos momentos do Império. Ora, a Quinzena teve 30 edições e todas elas bastante organizadas, todas elas tinham 8 páginas. Então vejo aí a regularidade, certo? Fora o próprio clube, né, que tinha suas reuniões regulares, com leituras literárias, não é? Bom, interessante o protagonismo de João Lopes, tá certo? Dentro dessas edições, inclusive fazendo uma correlação entre a imprensa literária local e a imprensa literária nacional. Aliás, ambas dificílimas. Vejam que eles estão diante de um país em que a grande maioria da população é de analfabetos. E ainda estamos aqui no limiar, quer dizer, naquela passagem, né, de um período da escravidão para o tempo dos assalariados, né? Então, é evidente que eu diria que há um grande heroísmo nessas propostas. Ora, há um foco bastante interessante da Quinzena, que é o próprio Ceará. Então, são artigos, né, dos mais diversos gêneros. Você vai ter o poema, a crônica, o conto, né, a crônica política, que, de alguma maneira, eles podem sair para os mais diversos temas universais, introspectivos, mas o grande mote, né, a grande chave é o próprio Ceará. Ora, o Centro Literário aparece naquele mesmo ano da Academia Cearense, que seria a Academia Cearense de Letras. Então, o Centro Literário é de 27 de setembro de 1894. E, ao contrário do Clube Literário, que teve uma vida mais assim efêmera, o Centro Literário não, durou seus 10 anos. Bom, e temos uma curiosidade. O Centro Literário surgiu de uma dissidência, de uma discordância no segundo ano de funcionamento da Padaria Espiritual. A Padaria Espiritual de 1892, então em 94 temos duas pessoas que não estavam satisfeitos com os rumos da padaria
São eles Álvaro Martins e Temístocles Machado. Então eles vão aglutinando outras pessoas e formando uma nova agremiação, não tão espontânea, né, como a padaria espiritual, certo? E há todo um propósito deles para também um propósito civilizatório. As reuniões são muito mais formais do que se nós compararmos com a academia, né, a padaria espiritual, né, tá certo? E temos até áreas de academia. Por exemplo, o Barão de Studart, na presidência do Centro Literário, imprime um certo tom realmente acadêmico, de organização de uma verdadeira academia. Ora, é interessante essa frase que mostra com bastante clareza esse projeto civilizatório, essa frase que aparece no cartão circular, que é uma propaganda que eles faziam da própria agremiação aqui em Fortaleza, que dizia: o livro ao alcance de todos no meio da rua. Então existe, portanto, aqui um projeto de uma biblioteca, né, quer dizer, aberta, né, para o público e, sobretudo, eles também queriam fazer uma edição e fizeram, né, inclusive com o apoio do Barão de Studart, que tinha um material gráfico próprio, então eles conseguem, inclusive, publicar livros, né, dos seus participantes. O Centro Literário tem também a sua publicação, a revista Iracema. Como se vê pelo nome Iracema, mais uma vez se confirma essa dedicação, essa homenagem constante a José de Alencar. A revista Iracema tem um lema: só a arte imortaliza. É o lema da revista. E ela vai aparecer em 1895 e dura até 1896. Portanto, o Centro Literário iria continuar suas atividades mesmo sem ter o seu periódico. Bom, uma curiosidade é que os primeiros 6 números da Iracema foram quinzenais. Depois se passa para um formato de uma revista trimestral. Em relação ao conteúdo da revista Iracema, não há uma diferença assim, muito grande se nós compararmos com a quinzena. Mas aquele ecletismo, aquele revezamento de textos, ora românticos e ora assim, de natureza realista, naturalista, isso também ocorre na revista, né, na revista do Centro Literário. Então a Iracema vai, por exemplo, dentro do espírito romântico, apresentar trechos, né, de Pescadores da Taíba, né, de Álvaro Martins, tá certo? E também o próprio sertanismo poético de nada menos do que do veterano Juvenal Galeno, certo? Então eles estão compondo uma vertente romântica dentro da revista Iracema. Mas há também um regionalismo, que eu diria, regionalismo progressista. É um regionalismo mais engajado no projeto republicano, aquele que deseja assim, uma renovação, né, do espírito da cultura do Ceará. Então são pessoas que olham para a região, mas com o olhar do progresso. É o grupo justamente mais engajado nas tendências do naturalismo, né, e do próprio do realismo, certo? Então, por exemplo, Adolfo Caminha está aí representando essa reflexão crítica, certo? Então é um regionalismo, mas é um regionalismo que deseja o progresso, deseja a superação dos entraves do nosso provincianismo. Ora, então há, portanto, essa convivência, né, do espírito romântico com o espírito de natureza materialista, certo? E ambos foram convivendo e, pelo que se vê, as agremiações cearenses, né, dessas 2 décadas finais do século XIX, acabam mesclando essas 2 tendências e disso resulta um caráter híbrido, tá certo? Então não existe, portanto, a ideia de que nem a revista do Clube Literário, nem do Centro Literário, que tivesse uma tendência única, não é? Não, havia uma certa tolerância, né, e os textos eram bastante diversificados. Não se conformem apenas com, né, a nossa videoaula, nem apenas com o fascículo. Nós temos uma biblioteca virtual e, atenção, hoje muito desse material é disponível na internet, né, na página da Academia Cearense de Letras, certo? Então, vamos lá, com muita curiosidade,
vamos tentando entender o que é essa literatura cearense. Então, até logo mais e bons estudos para vocês.